Apesar dos carros terem trago uma grande evolução, vieram consigo diversas sequelas no âmbito do seu uso, que são acompanhados por sinistralidades que foram e são visíveis nas estradas desde a sua origem até os dias de hoje. Os acidentes envolvendo viaturas são tão antigos quanto a sua invenção. Desde o século XVIII, as pessoas se viram em situações com seus veículos que variam de leves embaraços a graves acidentes. A imprecisão dos dados obtidos acerca do primeiro acidente, por conta da escassez dos dados e por vezes contraditórios. Mas traremos aqui fatos que nos conduzam o mais próximo da realidade. Esse é o tema para o vídeo de hoje. O meu nome é Telmo de Castro. Segura e não roda a vinheta, tenho uma novidade para vós, mas para o final do vídeo só vou deixar um spoiler. Para quem deseja ter uma viatura e não tem condições de ter um valor de imediato, tenho uma solução para esse problema. Lá para o final do vídeo, pode rodar a vinheta. Há relatos de que o primeiro acidente foi causado pelo Nicholas Joseph Cognot em 1771, quando perdeu o controle do seu veículo movido a vapor, que viajava a 2 km por hora, e colidiu contra um muro. Esse é tido como o primeiro acidente da história automobilística e sendo causado pelo próprio inventor. Anos depois, em 1869, foi registrado o primeiro acidente fatal, em que a Mary Ward, uma cientista renomada, morreu em um passeio familiar, vítima do que muitos historiadores e amantes do automobilismo consideram como sendo o primeiro acidente fatal da história, envolvendo um automóvel, em que numa curva a Mary foi projetada para o chão e apanhada por uma das gigantes rodas de aço da viatura. Um outro acidente ocorreu em 1891 em Wayne City, onde James Lambert, na companhia de James Swavled, despistou quando passou por cima de uma raiz mais saliente na estrada de terra batida e embatendo contra um poste de vedação. Na sequência, sofreram ferimentos leves, e esse tendo sido considerado como o primeiro acidente envolvendo um veículo movido a gasolina, uma vez que o veículo que matou a Mary suscita dúvidas aos especialistas. 5 anos depois, foi oficialmente registrado o primeiro acidente de automóvel, em maio de 1896, quando Harry Wells colidiu com um ciclista em Nova York. Ainda em 1896, foi registrado um outro acidente fatal que ficou para a história, e sendo considerado o primeiro acidente do tipo atropelamento. Bridget Driscoll foi colhida numa curva em Londres por um carro movido a gás, conduzido por Arthur Hensel. Apesar de que o carro tinha uma velocidade máxima de 10 km por hora, nem o motorista viu a vítima e nem ela se apercebeu da presença da viatura. O médico legista que fez a autópsia da Bridget ficou para a história como o autor de um dos mais cândidos comentários que se tem registros, quando disse: "Espero que esse tipo de coisa não aconteça nunca mais." Um outro acidente ocorreu em 1898, tendo sido considerado o primeiro acidente em que um condutor morre. A vítima foi o inglês Harry Lidfield, na companhia do filho, que viajavam de Brighton para Londres. Tendo perdido o controle da viatura numa descida, foi projetado para fora e embatido numa árvore, e depois atingido pelo carro. Na sequência, ficou com a perna entalada. Os cirurgiões constataram que a perna estava esmagada do joelho para baixo, tendo havido a necessidade de amputar. Após a cirurgia, o Lidfield não recuperou mais a consciência, tendo perdido a vida um dia depois do acidente. A partir dessa época, os acidentes tornaram-se comuns em todo o mundo. Em Moçambique, os acidentes têm ceifado muitas vidas, em particular na Estrada Nacional número 1, que faz ligação interprovincial. Um dos acidentes que ficou para a história em Moçambique aconteceu na província de Maputo, onde cerca de 30 pessoas perderam vida e 40 ficaram feridas, quando um autocarro e 2 caminhões chocaram-se frontalmente, em julho de 2021, no distrito de Manissa.
Um outro acidente que marcou foi na província de Zambeze, no centro de Moçambique, em janeiro de 2022, quando um caminhão de mercadoria embateu um transporte de passageiros, em que pelo menos 26 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na sequência do acidente. Um outro acidente que deixou luto foi na província de Sofala, em que pelo menos 17 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas em março de 2023, em Amatanda, no centro de Moçambique. De salientar que os acidentes aqui descritos são uma ínfima amostra do que tem acontecido nas estradas. E um apelo vai para todos os condutores: tenham uma condução prudente. Consumiu álcool? Não conduza. Está cansado? Encosta a viatura e descansa. Precisa atender celular, mandar uma mensagem? Encosta a viatura e use o celular. A prudência evitará muitos acidentes. Sejamos todos prudentes na estrada. E para quem chegou até o final do vídeo, eis a novidade. Deseja ter uma viatura e não tem a disposição do valor? Temos a solução. Pode ter conosco um financiamento, especialmente para os da função pública. Então, entre em contato e saiba mais. Não perca tempo. Adquira sua viatura conosco. Sonho de criança da Tônia Motors.